Este perdedor nunca viu a luz do sol, mas, quando de repente é lançado em um mundo medieval com poderes de invocação, ele recebe uma segunda chance de finalmente sair de casa e tocar a grama. Essa história começa quando o jogo favorito do nosso protagonista encerra todos os seus servidores. Com o jogo fora do ar, o protagonista percebe que vai ter que tocar a grama se não encontrar logo outro jogo que leve 10 anos para zerar. Então, ele começa a procurar na internet um jogo hardcore e acaba encontrando um que afirma não ter final. Com o interesse já no auge, ele sente que está diante de um verdadeiro desafio. Assim, escolhe a dificuldade mais alta, o modo inferno, e também a classe mais difícil, invocador. Porém, no exato momento em que aperta jogar, o computador literalmente o absorve para dentro do mundo do jogo, reencarnando-o como um recém-nascido. Seu pai fica feliz ao saber que teve um filho e lhe dá o nome de Allen. Allen recebe muito amor de ambos os pais, então se sente grato, mesmo tendo nascido em uma família pobre de fazendeiros. Ao longo dos meses seguintes, ele aprende que está em uma vila rural, onde a maioria das pessoas cultiva a terra e paga impostos ao senhor feudal. O pai de Allen, Raden, é um agricultor, e sua mãe, Terésia, é dona de casa. Como ambos estão na casa dos 20 anos, Allen acredita que logo terá irmãos mais novos e mal pode esperar para fazer parte de uma família maior. Certa noite, lembrando dos clichês básicos de Isekai, Allen usa o comando abrir janela de status. Funciona, mas em vez de surgir um menu holográfico do sistema, aparece um grimório, fazendo Allen entrar em pânico. Ele rapidamente usa o comando fechar janela de status, antes que seus pais entrem no quarto e finge estar dormindo. Depois de se certificar de que está tudo seguro, ele invoca o Grimório novamente e começa a folhear suas páginas. A primeira página mostra os atributos de Allen, e como esperado, todos estão no nível mais baixo. A página seguinte detalha a habilidade de invocação de Allen. Ao ler, ele descobre que já é capaz de invocar insetos e bestas de rank H. De repente, o livro começa a brilhar e vira sozinho para uma nova página. É uma mensagem de Elmia, a criadora daquele mundo, explicando que a classe de invocador ainda está em fase de testes beta e pedindo desculpas caso Ellen enfrente dificuldades por causa da classe escolhida. Allen não liga para a mensagem e prossegue tentando invocar um inseto. Porém, não importa quantas vezes ele tente a encantação, a magia de invocação simplesmente não funciona. Pensando em uma solução, Allen percebe que talvez precise criar a criatura primeiro. Então ele cria uma carta de inseto rank H. Mas quando está prestes a invocar a besta, nota que sua mãe, Terésia, está se aproximando. Assim, ele finge dormir novamente, mas acaba realmente pegando no sono. Na manhã seguinte, bem cedo, Hayden sai para cortar lenha enquanto Terésia começa a lavar as roupas. Com ambos ocupados do lado de fora, Allen aproveita a oportunidade e usa o feitiço de invocação de inseto, fazendo seu quarto se encher de esferas luminosas de espíritos. Felizmente para Allen, sua mãe não percebe nada, então ele continua rapidamente. Quando as esferas espirituais se condensam novamente, elas se manifestam na forma de um gafanhoto do tamanho de um gato. Ao ver a expressão furiosa da criatura, Allen se pergunta se ela sequer obedecerá às suas ordens. Mesmo assim, decide tentar, e com sua voz fraca de bebê, ordena que o inseto voe até suas mãos. No entanto, o inseto vira para o outro lado, fazendo Allen se perguntar se ele é burro ou algo do tipo. Ele suspeita que o motivo de o gafanhoto não obedecer seja o fato de ainda não ter cumprido as condições necessárias. Então, ele confere o grimório e olha a janela de status do gafanhoto. Escolhe o nome Dena para o inseto verde e analisa seus atributos. Ao descobrir que esse pequeno inseto concede Plasmo 1 de resistência e agilidade, Allen deixa escapar um incrível por impulso, o que faz sua mãe entrar no quarto. Ao ver o inseto feio, Teresia sente nojo e o esmaga instintivamente. Apesar desse acidente, Allen continua testando sua habilidade de invocação sempre que pode, e certo dia, decide invocar uma besta. Um rato branco aparece, e como esperado de uma besta rank H, ele também é burro como uma porta, assim como Dena. Mesmo assim, Allen o chama de Mouse e examina seus atributos, descobrindo que ele possui uma habilidade chamada Scurry. Allen consegue ativar essa habilidade, fazendo o Mouse correr rapidamente ao seu redor. Isso o faz pensar no tipo de monstros fortes que ele poderá invocar e controlar no futuro. Por enquanto, ele só consegue criar um total de 10 cartas de invocação. Então, cria 10 cartas de rato e, como resultado, seus atributos de ataque recebem um bônus graças ao efeito de Mouse. Com esse aumento, ele já consegue cortar lenha facilmente, mesmo tendo apenas 1 ano de idade. Ainda assim, Allen sente que não é suficiente. Isso o leva a pensar em como o jogo teria sido muito mais fácil se tivesse escolhido outra dificuldade, fazendo-o se arrepender de ter selecionado o modo inferno. Rodan volta para casa coberto de sangue, o que faz Terésia se preocupar, achando que ele se machucou. Porém, Rodan diz que está bem, explicando que foi caçar um javali antes.
Rodan pergunta a Allen se ele gostaria de ver o javali que caçaram. Allen concorda animado, e Haden o carrega até o local onde a besta está sendo esquartejada. No caminho, eles veem um bando de pássaros chamados alba herons, que são do tamanho de dinossauros. Por isso, Erden se refere a eles como monstros. Rodan conta a Allen uma curiosidade, dizendo que o nome dele foi inspirado nessas aves, esperando que ele também viva livremente e possa voar por onde quiser nesse mundo. Allen acaba adormecendo nos braços de Rodan enquanto eles caminham. Quando finalmente chegam ao local, Rodan o acorda e mostra o grande javali. Ao tocá-lo, a primeira coisa que Allen pensa é no quão poderoso aquele monstro é, duvidando que algum dia consiga derrotar uma criatura daquele nível. Uma de suas vizinhas, Gerta, se aproxima de Haden e o exalta como a estrela do dia. Os outros aldeões presentes também elogiam Haden, pois uma vitória daquele nível não é algo que qualquer um consegue alcançar. Assim, todos reconhecem o quão bem ele se saiu. Gerta então percebe Alan e comenta sobre seu cabelo e olhos negros. Allen responde ao cumprimento e Gerta fica chocado ao perceber que ele já consegue falar com apenas 1 ano de idade. Ele comenta que Allen está crescendo muito melhor do que Creda, sua filha, que tem praticamente a mesma idade. Allen pergunta sobre o grande javali e o quão forte ele é. Gerta explica que o grande javali é um monstro de rank C, algo que uma pessoa não consegue derrotar sozinha, sendo necessários cerca de 20 homens para abatê-lo. Isso dá a Alan uma boa base para se avaliar e pensar em como pode se tornar mais forte. 10 meses passam rapidamente, e Alan agora tem 1 ano e 10 meses. Ele continua treinando suas habilidades e percebe que já consegue invocar monstros de rank G. Além disso, agora também consegue fundir monstros de rank H e G. Ele possui cartas de monstros de rank H e G. Então confere suas cartas e tenta usar seu novo poder, mas recebe uma notificação informando que está com MP baixo. Ele supõe que o problema seja fome e vai comer. Devora um prato enorme de comida, deixando seus pais visivelmente preocupados, mas volta imediatamente para o quarto para testar seus poderes novamente. Ao tentar fundir as cartas outra vez, não funciona. Novamente, MP baixo. Ele pensa em criar outra carta, mas o aviso se repete. No fim, acaba desistindo por enquanto. 3 anos se passam, e Alan agora tem 3 anos de idade. Ele já acumulou força e MP suficientes e finalmente consegue fundir 2 cartas. Ele funde uma carta de rank G com uma de rank H e obtém uma carta GH. Em seguida, invoca um mascote a partir dela. Ele consegue invocar um pássaro de rank G com sucesso e fica animado. O pássaro, que ele chama de Shep, possui nível 2 em agilidade e força, além da habilidade de imitar vozes, o que faz Allen acreditar que poderá usá-lo de forma eficaz contra inimigos em combate. Allen sai para fora com seus novos mascotes. O primeiro é Hop, um pequeno pássaro que apenas pula. Ele pede para Hop pular, pensando em usar esse movimento para distrair seus oponentes. O segundo é Molly, um mascote com a habilidade de cavar. Ele pede para Molly cavar, e o mascote abre um buraco, que Allen imagina usar como armadilha contra inimigos. Enquanto planeja sua vida imaginária, ele acaba caindo no buraco que Molly cavou. Isso o traz de volta à realidade. Ele ainda é apenas uma criança, e nem sequer consegue lutar contra alguém. São 3 da tarde, e isso só aumenta suas preocupações. Ele ouve uma voz que o deixa apreensivo e sabe exatamente quem é. A voz pertence a Creda, filha de Gerta, que veio brincar com ele como de costume. Eles brincam de jogos de luta todos os dias, então pegam suas espadas de madeira para duelar. Creda é muito mais rápida do que ele imagina e possui uma força enorme, dominando completamente o protagonista reencarnado. Depois de acertá-lo repetidas vezes, sem que ele consiga se defender, Allen cai no chão derrotado e perde a disputa. Seus pais chegam e o ventre de Terésia já está tão grande quanto ele havia previsto, o que significa que um irmão está a caminho. Terésia e Heden pedem para Creda voltar para casa, e eles também retornam. Durante o jantar, Allen sugere ao pai que gostaria de acompanhá-lo à fazenda para ajudar na colheita, já que sua mãe está grávida e não poderá ajudar. Rodan recusa a oferta, e Terésia também insiste que ainda é forte o suficiente para continuar. Eles agradecem a ajuda de Allen nas tarefas domésticas, mas reforçam que ele ainda é uma criança, e um garoto de 3 anos não deveria trabalhar na fazenda. Para Allen, ele já possui a força de um adulto e poderia aliviar o fardo dos pais. Ainda assim, ele entende que nenhum pai gostaria de submeter seu filho a algo assim. Terésia diz para ele continuar brincando com Creda. Eles comentam sobre os jogos de luta entre as crianças e como ambos são habilidosos. Rodan menciona que, com as habilidades que já demonstram, mal pode esperar para ver os resultados na cerimônia de avaliação. Allen não sabe do que se trata, então Rodan explica que, ao completarem 5 anos, haverá uma cerimônia onde descobrirão quais habilidades possuem. Se receberem boas habilidades, poderão se libertar da servidão. Haden também comenta que tem visto Allen jogando pedras na árvore do lado de fora e pergunta o motivo. Allen mente, dizendo que é porque disseram a ele que existem monstros lá fora, então ele quer jogar pedras para proteger sua mãe.
Na verdade, ele tem jogado pedras para verificar se possui outras habilidades além da invocação. No dia seguinte, ele pratica suas invocações e percebe que chegou a um ponto em que consegue invocar o dia inteiro sem se cansar. Ele também observa sua tia Danka, mas se distrai quando Kreda aparece. Eles vão para o duelo de sempre, e como sempre, Allen perde e cai no chão. Rodan chega, e Teresia vai recebê-lo. Infelizmente, Dena pula sobre ela, fazendo-a cair de susto. Ela se recupera do choque, mas de repente sente fortes dores na barriga. Sua bolsa estoura, e o bebê está prestes a nascer. Rodan manda Kreda chamar sua mãe, Matilda, enquanto ele leva Teresia para a cama. Tentando ajudar à sua maneira, Allen ferve água. Ele vai avisar que a água está quente e, por coincidência, Matilda chega ao mesmo tempo. Ela manda os homens saírem do quarto e ajuda Teresia no parto. Os homens quase adormecem do lado de fora da casa quando Teresia finalmente dá à luz, chamando-os de volta cheios de empolgação. Allen agora tem um irmão, e Rodan dá ao bebê o nome de Mesh, o que faz Teresia questionar se esse não é também o nome de um monstro. Hayden responde com um sorriso, mostrando que ela está certa. Ao ver a empolgação no rosto de todos, Allen começa a se perguntar por que foi reencarnado, deixando de lado o fato de que era apenas um viciado em jogos que queria subir de nível em um novo jogo. Em sua vida anterior, ele não passava de um viciado em trabalho, solitário e vivendo de forma miserável. Não havia nada daquela vida que valesse a pena sentir falta. E sendo sincero, ele ama a ideia de sua nova família. Por enquanto, tudo o que deseja é libertar sua família da servidão. Teresia o chama para cumprimentar o bebê. Ele se aproxima para ver a criança, que imediatamente começa a chorar. Allen fica apavorado com isso, e todos brincam dizendo que bebês são assim mesmo. Allen está sem dúvida aproveitando sua nova vida. Agora resta cruzar os dedos e acompanhar seu crescimento. O tempo passa e agora Allen está com 5 anos. Ele pergunta a seu pai como funciona a cerimônia de avaliação. Seu pai explica que é um evento especial do qual todos, desde servos até nobres, são obrigados a participar quando completam 5 anos. Se um servo tiver talento, pode sair da servidão, mas isso não é fácil, pois há muitos rivais. Desde que eles colonizaram as terras, muitos bebês começaram a nascer, e por isso muitas crianças estão prestes a completar 5 anos. Krena chama Allen para que possam ir juntos para a avaliação. Ao chegarem à cidade da avaliação, as crianças ficam impressionadas com a quantidade de casas. Krena comenta que quer ser uma espadachim para poder se juntar aos cavaleiros. Na frente do local da avaliação, uma grande multidão se reúne. Allen percebe que as outras crianças que já estão lá estão bem melhor vestidas do que ele. As portas se abrem, e 3 pessoas encapuzadas aparecem pedindo para que Elmea, o deus da criação, abençoe a todos, para que as crianças consigam boas linhagens. Eles comentam que uma vez, uma criança que era servo se tornou um herói, e todos ficam chocados com essa informação. Uma das pessoas encapuzadas explica que Clasis, a santa, era uma plebeia, e que Dverg, o senhor das espadas, era um servo. Allen se lembra de que, no jogo, classes como herói e senhor das espadas deveriam começar de uma classe social baixa, e que, aparentemente, as configurações do jogo ainda se aplicam naquele mundo. Assim, ele entende por que todos precisam fazer a cerimônia. Eles começam a entrar. Dentro da igreja, param em frente às estátuas dos deuses adorados naquele mundo. Ao ver a estátua do meio, Allen percebe que é Elmea, o deus da criação. Quando ele recebeu uma carta dos desenvolvedores, esse nome estava nela. A avaliação tem início com o filho do chefe da aldeia, pelo menos. Ele é ordenado a colocar a mão na bola de cristal, e qualquer talento que tiver aparecerá inscrito na placa de metal atrás dele. O garoto avança até a bola de cristal, enquanto seu pai está eufórico pelo resultado. Ele põe a mão na bola e surge que ele tem talento para ser comerciante. O pai fica feliz, pois é uma ótima notícia. Allen percebe que ter um talento é motivo de comemoração. Allen invoca seu grimório, que ninguém pode ver, pois o jeito que os status aparecem no grimório e na pedra são diferentes. O próximo garoto encosta na bola de cristal, mas nada acontece, e ele corre chorando para seu pai. O seguinte dá 2 tapas no próprio rosto para se motivar, e novamente, a bola de cristal brilha, revelando que ele tem talento como usuário de machado. A avaliação continua até que restem apenas Krena e Allen. Krena é chamada e sai correndo em direção ao cristal. Ela põe a mão e o cristal brilha intensamente. Seu pai fica preocupado e pergunta ao reverendo o que aquilo significa. O reverendo diz que é um milagre, pois ela recebeu o talento de Senhor das Espadas. Todos ficam surpresos, já que ela vem de uma pequena vila. Seu pai fica radiante, e Allen pensa que essa é a única forma de justificar aquela força absurda dela. Logo chega a vez do nosso protagonista. Ele caminha até a bola de cristal, pensando que agora todos vão saber que ele é um invocador. Ele coloca a mão na bola e ela brilha bem fraco, mas de repente, o brilho some. Allen se pergunta por que desapareceu e de repente, a bola brilha intensamente, cegando a todos e jogando o protagonista no chão. Seu pai corre até ele e pergunta se está tudo bem. Allen responde que não foi nada, pois Krena já o fez passar por coisas piores.
Ele pergunta ao reverendo qual é seu talento e a resposta é que ele não tem nenhum talento. Alan corre até a pedra e percebe que há uma falha de texto no talento dele. Ele chama os desenvolvedores de inúteis, pois não conseguem nem desbugar o próprio jogo, e que por causa disso, todos vão achar que ele é alguém sem talento. Seu pai o abraça para reconfortá-lo e diz que é melhor irem para casa, pois sua mãe o aguarda. Ao voltarem, a mãe de Alan o abraça. Mais tarde, dentro de casa, seu pai diz que talento não é algo importante e que Alan sempre será o orgulho dele. Seu irmão também o consola. Alan pensa que, apesar de serem uma família pobre, ele se sente muito feliz por ter nascido naquela família. Quando está deitado, ele invoca seu livro e adiciona suas cartas nele. Ao lembrar que todos os seus status estão no rank I, percebe que é o único ali que está jogando no nível super difícil. Todos na cerimônia tinham 5 anos de idade, então deveriam estar no mesmo nível, já que o sistema de classificação provavelmente reflete a quantidade de crescimento. Assim, a única razão de todos os atributos dele estarem no rank I é o fato de ele ter escolhido o nível Inferno, onde o progresso é apenas 1/100º do normal. Uma pessoa comum estaria arrancando os cabelos, mas para ele, isso está tudo bem, pois ele vai colocar esse jogo fraco no lugar dele. Ainda assim, fica um pouco para baixo ao lembrar da falha no texto de sua habilidade e volta a reclamar dos desenvolvedores. No dia seguinte, Alan e sua mãe estão caminhando e ele pergunta o que há de errado com seu pai. Sua mãe diz que ele está assim desde o dia anterior, quando chegou em casa à noite. Vemos então um flashback da noite anterior, quando eles foram até a casa de Krena para comemorar o fato de ela ter se tornado uma Senhora da Espada. Krena pergunta a Alan se ele sabia que uma Senhora da Espada é ainda melhor do que uma espadachim, e ele responde que não, apesar de saber a verdade, mas precisa se fazer de bobo. A mãe de Krena comenta que o chefe da vila passou lá mais cedo e deixou de presente para eles um licor comemorativo. Ela entrega a bebida ao marido para abrir. Rodan o parabeniza com uma expressão fechada e Gerda diz que os hóspedes devem beber primeiro. Alan chega a pensar que seu pai está com ciúmes de Krena por ela ser uma senhora da espada, mas sabe que ele não é tão mesquinho assim. Rodan tenta encher o copo de Gerda, mas ele recusa, dizendo que não vai beber nada enquanto ele estiver com aquela expressão azeda no rosto. Os dois começam a brigar, e Rodan afirma que Krena tem um talento incrível e que isso é motivo de comemoração. Gerda, irritado, pergunta qual é o motivo de Rodan querer cortar laços com a família dele, deixando todos chocados com essa revelação. Rodan diz que o talento de Krena é extraordinário e que ela tem chances de ingressar na cavalaria e servir o país. Se isso acontecer, ela pode se tornar uma nobre, e por esse motivo não deveria ficar socializando com servos. Alan percebe que ele está dizendo isso para evitar que a família de Gerda precise pedir ajuda, mas a briga continua. Alan pede para que Krena interrompa a discussão. Ela pega sua espada, mas antes que possa agir, as mães acabam com a briga, batendo nos dois e fazendo-os ficar quietos. Alan pergunta se eles sempre brigam assim. E Metilda confirma, explicando que, depois que viraram pais, amadureceram um pouco, mas antes eram muito explosivos e trocavam socos o tempo todo. Sua mãe explica que os 4 são amigos de infância, cresceram na mesma aldeia e que 10 anos atrás surgiu um boato sobre uma nova aldeia. Eles decidiram se mudar para lá e trabalharam duro para construir as próprias casas. Ela comenta que as casas têm o mesmo desenho por causa disso, pois acharam mais fácil construí-las ao mesmo tempo, já que não tinham mão de obra nem suprimentos infinitos. Gerda colocou as vigas de suporte, Rodan fez as paredes e o chão e Gerda cuidou dos telhados. Eles enchem os copos com o licor, e Rodin comenta que não bebe desde o seu casamento, o mesmo valendo para seu amigo. Eles bebem, e no dia seguinte, um dos moradores da vila avisa Gerda que a Ordem dos Cavaleiros está indo até lá para ver Krena em sua casa. Krena e Alan treinam esgrima, e depois, vão até a cidade para ver a Ordem dos Cavaleiros. As pessoas comentam que uma Senhora da Espada é apenas uma criança. O garoto do machado pergunta o que Alan está fazendo ali, já que ele não tem talento nenhum. Krena se intromete, dizendo que Alan é mais forte do que ele. Nesse momento, os cavaleiros chegam e todos abrem caminho. O capitão dos cavaleiros, chamado Zenoff, é um mestre espadachim. Ele conversa com o chefe da vila, que chama Gerda e Krena. Eles se aproximam do cavaleiro e o capitão pergunta se ela é a mestre espadachim. Krena então se apresenta. Por sua vez, Alan pensa que seria triste se levassem Krena da aldeia agora que ela é uma mestra espadachim. No entanto, de repente, o pai se altera e explica a Zenoff que sua filha nunca empunhou uma espada de verdade e que ela mal tem 5 anos. Portanto, o que ele está propondo é uma loucura. Ainda assim, Zenoff responde que, se ela é uma mestra espadachim, tudo ficará bem e que eles devem realizar o teste. Caso contrário, será considerado que enganaram os cavaleiros e o chefe da aldeia. E manipular o ritual de avaliação é um pecado punido com a morte. Alan sente que a situação está ficando estranha, enquanto Zenoff ordena ao vice-capitão que se prepare, pois precisam verificar se a garota realmente possui esse dom, e para isso, deverão realizar um duelo de espadas.
Todos na aldeia ficam surpresos, enquanto Gerda pede ao capitão que reconsidere. No entanto, Zenoff deixa claro que, se Crena não lutar, eles executarão os dois. Nesse momento, um cavaleiro se posiciona ao lado, e Crena, ao ver a espada, pergunta se pode pegá-la. Ele confirma, e Crena, animada, avisa ao pai que vai lutar, fazendo com que ele quase tenha um ataque do coração. Em seguida, há uma mudança de cena, e Crena se encontra diante do vice-capitão dos cavaleiros, que se apresenta como Leibrand. O combate começa, e Crena, sem perder tempo, avança contra Leibrand, surpreendendo a todos ao mostrar que a pequena consegue manejar uma espada daquele tamanho. O problema é que quando Leibrand fica sério, com um chute, ele a lança contra a parede. Gerda tenta intervir, mas os cavaleiros o impedem, assim como fazem com Allen e com o pai dela. Ele fica frustrado, pois embora Crena possua um grande dom, não consegue competir com a experiência real do vice-capitão. No entanto, Crena se levanta novamente e começa a liberar uma aura de dentro de si. O vice-capitão fica nervoso, e Crena avança rapidamente contra ele, que agora não consegue fazer nada além de se defender. Ele percebe que Crena possui uma habilidade extra, e então a pequena, com um golpe de espada, quebra a arma dele. Zenoff encerra o combate, enquanto Crena, muito sorridente, agradece ao vice-capitão pela luta, comentando que ele é bem forte para um velho, embora na verdade o pobre tenha apenas 24 anos, sendo até mais novo do que eu. Por sua vez, Gerda se surpreende ao perceber que sua filha é uma verdadeira mestra espadachim, e começa a dar tapinhas na cabeça dos cavaleiros. Ao pegar a filha no colo, Crena começa a rir. Nesse momento, Zenoff se aproxima e diz que reconhece o poder de Crena. Ele se desculpa por sua descortesia, embora Gerda continue demonstrando irritação. Ainda assim, Zenoff menciona que agora é hora de falar sobre o futuro da filha dele e informa que, se quiser, seus amigos podem acompanhá-lo. Já na casa do chefe da aldeia, Allen percebe que Gerda ainda está furioso, o que é bastante compreensível. Porém, ele se pergunta o que diabos o garoto do machado está fazendo ali. Seus pensamentos são interrompidos por Zenoff, que se apresenta novamente e avisa que está ali por ordem do senhor daquelas terras, que desejava verificar se o ritual não havia sido manipulado. Ele comenta com o chefe da aldeia que, normalmente, o vilarejo leva o nome do chefe, mas como naquele lugar nasceu uma mestra espadachim, o senhor daquelas terras agora deseja que a aldeia se chame Crena. O chefe da aldeia aceita sem nenhuma reclamação. Zenoff então revela que, há 3 anos, nasceu um mestre espadachim na família de um conde. Allen acha isso curioso e, enquanto rouba algumas frutas, pensa que mestres espadachins só podem nascer entre servos, plebeus. Zenoff continua contando que esse mestre entrou a serviço da família real, mas seu desempenho não foi satisfatório, e ao repetirem o ritual, descobriram que ele era apenas um espadachim comum. Por causa disso, descobriram que vários nobres haviam adulterado os resultados dos dons. Assim, a realeza começou a desconfiar dos resultados do ritual. Por esse motivo, Zenoff se desculpa novamente com Gerda por ter colocado sua filha à prova. Gerda aceita as desculpas, enquanto Zenoff revela que Crena entrará na academia quando completar 12 anos, para depois servir a família real. Nesse momento, o garoto do machado pergunta se pode se tornar cavaleiro caso vá para a academia, fazendo com que seu pai quase tenha um ataque do coração. Ele se apressa em se desculpar com Zenoff. Nesse momento, Zenoff repara no cabelo e nos olhos negros de Allen. Rodin comenta que aquele é seu filho, enquanto Gerda apresenta seu amigo Rodin. Surpreso, Zenoff se levanta perguntando se ele é o caçador de javalis. Ele se desculpa pela imprudência, dizendo que quase não cumprimentou adequadamente o herói daquela aldeia. Rodin pergunta por que ele o chama assim, e Zenoff revela que o senhor daquelas terras fica encantado em receber, a cada inverno, a carne do javali gigante que a aldeia envia. Ele sabe que Rodin corre grandes riscos ao caçá-los, por isso o parabeniza por seu excelente trabalho e espera que ele receba os elogios de seu estimado senhor. Rodin aceita, aperta sua mão e mais tarde se despede dos amigos. Ao caminhar de volta para casa, comenta que se um servo como ele pode conquistar o reconhecimento dos outros, então, mesmo que a vida seja muito dura, devem continuar vivendo de cabeça erguida e com dignidade. Allen compreende isso. Afinal, sua dificuldade está no modo inferno. Antes de voltar para casa, ele revela ao pai que tem um presente para a mãe e para Machu. Pergunta se talvez não devesse ter feito isso, mas então seu pai começa a rir e revela que ele também fez o mesmo. Allen finalmente consegue aumentar o nível da sua habilidade de invocação. Ele abre suas estatísticas e vê que conseguiu a habilidade de aprimorar, o que significa que agora pode fazer convocações de níveis maiores, e também desbloqueou criaturas de rank F. Ele se pergunta se ainda precisa fundir as cartas para conseguir novas, assim como fez com Chep. Também se pergunta qual será o próximo tipo de sua invocação, e começa a delirar, achando que irá conseguir invocar um dragão. Sua quantidade de slots para armazenar cartas também aumentou de 20 para 30. Ele pensa que já se passaram 2 anos desde que aumentou sua habilidade de invocação e está ansioso para que a noite chegue e possa experimentar sua nova habilidade.
À noite, em casa, ele se oferece para lavar a louça, pois se acabar as tarefas rápido, poderá experimentar sua habilidade escondido. O irmão dele pergunta se vai ganhar um irmão, e o pai responde que pode ser tanto um irmão quanto uma irmã, já que não dá para saber ainda. Terésia acha que será uma menina, e Rodin diz que vai começar a pensar em um nome, mas sua esposa o interrompe, lembrando que ele disse que ela poderia escolher o nome das meninas. Ele se desculpa e pergunta se ela tem algo em mente. Nesse momento, o MP de Allen volta ao máximo e seu livro aparece. Quando o abre, Allen, sem querer, lê o nome Elmeia em voz alta, e seus pais o repreendem, pois não se pode falar o nome do Senhor em vão. Ele se desculpa e tenta trocar de assunto, dizendo que sua velha cicatriz aumentou. Rodin diz que isso aconteceu porque ele passou no julgamento dos deuses durante a caça ao javali. Allen pergunta o que é esse julgamento, e seu pai explica que é um momento especial que acontece às vezes durante a caça, causando uma explosão repentina de energia que elimina todas as feridas e a exaustão. Allen pensa que deve ser assim que eles descrevem o aumento de nível naquele mundo, e que seu pai é um caçador de javali experiente. Ele não consegue ver as estatísticas do pai, mas aposta que ele deve ter um nível bem alto. Allen sabe que, mesmo com sua habilidade de invocação subindo de nível, ele ainda continua no nível 1, pois nunca ganha XP. Para isso teria que derrotar alguns monstros, mas servos não têm permissão para sair da aldeia, exceto para caçar. Ele pede ao pai para ir caçar com ele, mas Rodin nega, dizendo que é muito perigoso e pode custar vidas. Allen aceita e vai embora. Mais tarde, já deitado em sua cama, pensa sobre a mensagem que recebeu mais cedo, pois acha que sabe do que se trata. Ele havia enviado várias mensagens tóxicas para os administradores e, ao verificar, percebe que estava certo. Eles consertaram o texto problemático e também suas estatísticas. Ele acreditava que todas estavam em rank, e por causa do aumento lento do modo inferno, mas, ao ver suas estatísticas reais, fica chocado. Ele tem rank S em MP e inteligência, além de ter a mesma quantidade de classificações que Krena. Ele fica feliz por ter sido recompensado por seu esforço. Allen abre o livro de habilidades e começa a aprimorar Denka, vendo que as estatísticas da criatura foram aumentadas, especificamente aquelas que concedem buffs. No entanto, os buffs que são dados a ele não sofrem alteração nenhuma. Ele decide ver as melhorias e invoca Denka. Só pela aparência, já pode dizer que o poder dele está maior. E isso é a prova de que a função dos invocadores é mais do que apenas trazer monstros à tona. Ele fica feliz com isso, mas sua mãe entra no quarto e dá de cara com Denka. Ela entra em pânico e pisa nele. No dia seguinte, seu pai está saindo para caçar, e Teresia se despede dele. Allen, distraído, se aproxima, pensando que, depois de passar por um ciclo de invocação, aprendeu que as melhorias em um cartão não desaparecem. Isso significa que, enquanto tiver MP de sobra, deve aprimorar todas as cartas de seu inventário. Sua mãe o chama para se despedir do pai. Ele se despede e deseja um bom dia. Enquanto estende as roupas, pensa que todos os dias tem testado diversas combinações, mas ainda não conseguiu desbloquear nenhum novo tipo. O único teste que ainda não fez foi o inseto F com o pássaro F. Ele tenta e finalmente tem sucesso, desbloqueando um novo cartão de grama rank F. Ele fica um pouco decepcionado com o rank, mas, ao ver os buffs, fica feliz, pois veio com buff para MP, o que é muito bom para ele. Graças a esse buff, conseguirá fazer muito mais coisas ao longo do dia. No ritmo atual, levaria décadas para alcançar o próximo nível, mas essa carta pode reduzir alguns anos. Ele decide ver do que a carta é capaz e a invoca. Uma maçã aparece, e ele dá o nome de Apo, dizendo que claramente ele não foi feito para lutar. Na carta de invocação, diz que sua habilidade é Aroma. Allen pede para que ele use sua habilidade. Apo então entra na terra, e uma muda cresce. Allen sente o cheiro de óleo essencial, e pensa que o quintal chato agora está mais perto de se tornar um paraíso botânico, mas volta à realidade, lembrando que não é um jardineiro. Sua mãe se aproxima com seu irmão, chamando-o para almoçar. Ele pede para Apo voltar, mas nada acontece. Sua mãe pergunta o que é aquela muda, e Allen disfarça, dizendo que não sabe, enquanto se pergunta qual é o problema de Apo. Depois ele vai treinar esgrima com Krena, e novamente é derrotado, porém Krena o elogia, dizendo que ele ficou mais forte. Allen pensa que sua habilidade de maestria com espada alcançou o nível 3, e que, além disso, a expansão do inventário deu mais espaço para aumentar resistência e ataque. Ele se pergunta se o aroma de Apo tem algum efeito em batalha. Mais tarde, vemos Allen arremessando pedras em uma árvore. Em seus pensamentos, ele já arremessou mais de 20.000 vezes, mas não há nenhum sinal de que sua habilidade vai evoluir. Seu irmão, Mesh, pergunta quando vão embora, porque aquilo está muito chato. Desde que sua mãe engravidou, Allen ficou responsável por cuidar de Mesh e ajudar a mãe nas tarefas.
Ele pensa que é melhor focar em aumentar seu nível de invocação, pois tentar aumentar o nível da habilidade de arremesso não vale a pena. Mesmo assim, continua arremessando, acreditando que o próximo arremesso pode fazê-lo subir de nível. Nesse momento, seu irmão pergunta: o que são aquelas árvores? Allen explica que fez alguns testes e descobriu algumas coisas, principalmente sobre a habilidade de Apple. O aroma que ele produz pode reduzir o tempo de recuperação de MP, o que é bem útil, pois permite realizar ainda mais atividades físicas. À noite, Allen comenta com sua mãe que seu pai está atrasado, e Teresia se pergunta o porquê do atraso, já que Rodin havia dito que trabalharia por perto. Nesse momento, Gerda grita para Rodin se manter firme, enquanto vários homens carregam Rodin em uma tábua de madeira. Teresia e Allen correm até ele, enquanto Gerda o avisa de que está em casa com sua família. Ele explica que Rodin foi atingido feio no estômago. Gerda diz que só conseguiram mantê-lo vivo graças a uma erva curativa chamada Flor Muellersee. Teresia fica chocada, pois é algo muito valioso, mas o homem explica que a ganhou dos cavaleiros como pedido de desculpas pelo ocorrido com Crena, e que sem essa flor, eles estariam ferrados. Um dos ajudantes diz que a culpa foi de um plebeu estúpido. Eles se revoltam e querem fazer o plebeu pagar, mas mexe a corda, vai até a sala e começa a chorar. Allen o leva para dentro, e os ajudantes vão embora. Allen pergunta a Gerda o que realmente aconteceu, e ele explica que, há alguns dias, recebeu uma convocação do chefe da vila. Ele queria que deixassem os plebeus participarem da caçada, pois a carne de javali é valiosa para eles. Embora a maior parte seja dada ao barão, as sobras são divididas entre os caçadores. Apesar disso, nenhum plebeu jamais havia se oferecido para uma caçada, pois é muito perigoso e todos os anos há vítimas. Mas os servos ganham a vida assim, então não há o que fazer. Allen pergunta por que os plebeus decidiram participar dessa vez. Gerda explica que foi porque ouviram que havia um herói entre eles. Ele lembra que o capitão dos cavaleiros, Zenoff, chamou Rodin de lenda na frente de todos, e por esse motivo, os plebeus acharam que estariam seguros para se juntar à caça. Nem ele nem Rodin se sentiram confortáveis com amadores acompanhando-os, mas, como foi um pedido direto do chefe da vila, não puderam recusar. Para piorar a situação, um dia antes da caça, havia gente que não queria praticar com seriedade. Quando chegou o dia da caçada, deram aos plebeus a parte mais fácil, chamar a atenção do javali. Porém, na hora decisiva, aqueles que não quiseram treinar saíram correndo, quebrando a formação, e um deles caiu ao tentar fugir do javali. Rodin tentou defender o plebeu e foi atingido em cheio. Antes de ir embora, Gerda pede a Teresia e a Allen que se mantenham fortes por Rodin, já que ele ainda levará um tempo para se recuperar. Allen fica com a sensação de que foi inútil, pois nem sequer tentou ajudar. Ele decide passar a noite inteira ao lado de Teresia, cuidando de Rodin o tempo todo. De madrugada, Rodin acorda de repente, bastante agitado, e Teresia o abraça imediatamente, aliviada ao vê-lo consciente. Mesh também corre para abraçar o pai, enquanto Allen apenas observa, perguntando-se o que tem feito da própria vida. Ele esteve completamente focado em ficar mais forte, mas de nada adianta ter poder sem um propósito. Para aquelas pessoas, aquilo não é um jogo. Elas estão fazendo de tudo para sobreviver naquele mundo tão cruel. Ele precisa proteger seu irmãozinho e o outro irmão ou irmã que ainda está por vir. Nesse momento, Gerda retorna trazendo a parte da carne de Rodin, como havia prometido, e fica feliz ao vê-lo já acordado. Rodin diz que ainda está muito mal, mas Gerda pede que ele não se preocupe, garantindo que cuidará para que sua família esteja bem assistida durante o inverno. Ele pede ao pai que descanse e o deixe cuidar das coisas, prometendo que manterá sua família em segurança. Todos ficam surpresos com sua determinação, mas Allen decide provar suas palavras com ações. Ele começa a trabalhar carregando coisas pesadas, o que deixa os outros servos muito impressionados. Allen decidiu que já era hora de parar de fingir, pois naquela aldeia já existe uma heroína em ascensão chamada Crena, então não há problema algum se um servo sem talento como ele chamar um pouco de atenção, porque a família vem em primeiro lugar. Teresia agradece a Allen por ter trazido a água, dizendo que devia estar muito pesada para carregar. Mais tarde, naquele dia, Gerda o ensina a colher batatas e Allen a surpreende com sua força. Gerda admite que ele é ainda mais forte do que imaginava, e Allen garante que herdou isso do pai. Quando terminam, Allen reclama que o barão fica com mais da metade das batatas depois de todo o trabalho que deu colhê-las. Mesmo assim, eles ainda vão precisar de outras coisas para sobreviver ao inverno. Nesse momento, o chefe da aldeia aparece de repente com uma oferta de frutas, dizendo que ficou sabendo que Rodin já está se recuperando. Teresia agradece educadamente por sua generosidade, e o plebeu responsável pelo incidente se desculpa rapidamente, dizendo que tudo foi culpa dele. Allen o encara com raiva, pois um pedido de desculpas não vai consertar nada, mas Rodin o perdoa sem dificuldade e pede que ele seja mais cuidadoso da próxima vez, se quiser continuar caçando. O plebeu leva suas palavras muito a sério, e Allen fica impressionado com o quão magnânimo seu pai é. Por outro lado, Teresia se mantém firme e adverte o plebeu de que aquele erro quase custou a vida de seu marido. O plebeu
reconhece o erro e aceita suas palavras, mas antes que possa dizer algo mais, os outros servos aparecem para ver Rodan. Rodan finalmente sorri e pede que todos fiquem tranquilos, já que ainda está se recuperando. Allen fica simplesmente impressionado, percebendo que tem os melhores pais. No dia seguinte, decide criar uma área ampla para poder fazer experimentos. Quando finalmente termina, ele invoca Hopper e um monte de rãs coloridas pula em seu rosto, uma após a outra. Como segundo passo, ele coloca várias armadilhas e se esconde por perto, certificando-se de não ficar visível. Depois disso, Allen pede às rãs, usando sua habilidade Provocar, e elas começam a pular ao redor das armadilhas enquanto mudam de cor. Allen sabe que essa é a armadilha mais clichê que existe, mas, se permitir capturar cerca de 50 patos ou aves silvestres, sua família conseguirá sobreviver ao inverno. Depois de um tempo, Allen desiste e admite que isso não está funcionando, então decide repensar tudo. No entanto, justamente quando diz isso, se anima ao ver uma ave selvagem se aproximando. Allen percebe que não se trata de uma ave comum, mas sim de um perigoso albagerão. O monstro começa a devorar as rãs, e Allen permanece escondido, pois não esperava que a habilidade Provocar atraísse um monstro de rank B. É o monstro que dá origem ao seu nome, e ele parece bastante forte, então Allen sabe que a melhor opção é fugir. Antes de ir embora, percebe que sua habilidade subiu para o nível 2, permitindo aumentar os atributos das criaturas de Plasmus 10 para Plasmus 20. Então Allen acha que vale a pena tentar. Allen avança contra a ave com sua espada de madeira, mas o albagerão o derruba rapidamente. Sem hesitar, Allen invoca Fido, pois finalmente chegou sua chance de usar seus invocados em um combate real. Infelizmente, o albagerão elimina todos os seus invocados e o atinge com ainda mais força do que antes. Nesse momento, Allen percebe que está perdendo os bônus de cada criatura invocada que é derrotada, o que o está enfraquecendo. Esse é um grande inconveniente de ser um invocador. Assim, ele começa a perceber que aquilo pode ser o fim para ele. Continuando a luta, Allen chama os Shus. Eles se grudam no pescoço do monstro e começam a sugar sua energia. Dessa forma, Allen consegue se soltar, embora fique muito enfraquecido. Agora que aplicou os buffs, ele pode chamar os potes e os Shus para atacar, e com um golpe na cabeça, consegue derrubá-lo. O Grimório aparece avisando que ele derrotou um Albaon, obtendo 100 pontos de experiência. Allen comemora, dizendo que foi mais satisfatório do que imaginava. Em seguida, vai até sua família contar sobre essa façanha, levando o Albaon consigo, embora minta dizendo que o capturou no céu. Todos ficam admirados, mas Mash começa a chorar. Seu pai pergunta ao filho se ele não se machucou, e ele responde que está bem. Gerda fica impressionado por ele ter capturado aquilo usando apenas uma espada de madeira e pedras, mas percebe as mordidas de cachorro que ele tem e pergunta se acaso foi mordido. Allen responde que não tem certeza, pois estava muito concentrado. Gerda simplesmente acredita nele e avisa a Rodan que ele cuidará de sangrar a criatura. Nesse momento, Allen vê o galo que Gerda tem e imagina que Krena o atingiu. Mas enfim, detalhes. Depois disso, Gerda leva Allen para ajudá-lo com o Albaon. Gerda conta que, dos 60 quilos que ele pesa, depois de sangrado restam apenas 20 quilos. Apenas metade disso é comestível. No entanto, as asas têm muito valor. Allen acha muito gentil da parte dele contar isso, embora Gerda também comente que 60% da besta ficará com o chefe. Essa regra também se aplica a monstros selvagens, exceto os de rank E, como os coelhos com chifres, e aos albailones de rank D. Então vemos Gerda retirar a pedra mágica da besta. Essas ficam com o chefe, já que para eles não servem. Mas voltando ao ponto importante, uma criança capturou uma besta enquanto Rodan ainda está ferido. Então talvez fosse possível negociar algo com o chefe da aldeia. Isso dá uma ideia a Allen, e ele conta a Gerda. Assim, eles vão até a casa do chefe. Levaram a besta até ele para contar sua história. O chefe fica animado, mas eles perguntam se podem ficar com a besta. O chefe responde que não podem, pois o Senhor das Terras exige cada vez mais carne. Ao ouvir isso, Allen supõe que esse seja o motivo pelo qual permitem que os plebeus caçem. Diante disso, Gerda propõe entregar as penas e a pedra mágica, mas como isso não é suficiente, ele conta com tristeza a situação que a família de Rodan está vivendo. Allen também entra na encenação, dizendo que está com fome e até desmaia. Com isso, conseguem convencer o chefe a deixá-los ficar com a besta, mas vão além, sugerindo ficar com a carne enquanto entregam as penas e a pedra mágica. Gerda reforça, dizendo que não é sempre que se captura um Albaan. O chefe pensa que deve ser muito difícil capturá-los, então lhes dá permissão para ficarem com a carne. Com isso resolvido, Allen volta ao campo para capturar mais albailones.
Ele usa os piantas como isca e manda os chus drenarem sua energia. Depois os atordoa com uma pedra, manda os potes morderem e, por fim, os golpeia com a espada, conseguindo caçar 2. Allen menciona que caça uma vez a cada 3 dias e que esta é a primeira vez que não perde nenhuma invocação. O Grimório o avisa da experiência obtida, chegando a 1000 de 1000 e alcançando o nível 2. Allen vê que seus atributos aumentarão, exceto suas habilidades, mas já considera isso uma grande conquista, pois finalmente, depois de 6 anos, conseguiu subir de nível e decide contar isso à família. De volta em casa, ele mostra o que caçou. Rodan fica surpreso, mas Allen destaca que conseguiu até mesmo ao mesmo tempo. Nesse momento, Rodan percebe algo, mas evita comentar. De repente, eles ouvem os sinos, entendendo que já é hora de treinar com Crena. Assim, vemos Allen desviando, bloqueando e recebendo golpes. Tudo isso enquanto pensa no que fará depois para sobreviver ao inverno, secar a carne que caçou e depois trocá-la na aldeia. Ao contra-atacar, ele aproveita para pensar que deveria usar a presença dos albailones para matar 20 e alcançar o nível 3, embora ache difícil conseguir isso antes do fim do ano. Por causa dessa distração, Crena encontra uma abertura e o atinge com um golpe, vencendo-o. Após o combate, a garota se despede, prometendo voltar outro dia. À noite, vemos Allen reunido com seus pais. Decidido a não esconder mais seu segredo, ele conta que, quando tinha 1 ano, recebeu um oráculo divino. Seus pais ficam surpresos, exatamente como ele esperava. Seu pai pergunta se foi o deus Ela, e Allen confirma, citando as palavras que aquele ser divino lhe disse, dizendo que lhe concederia sabedoria e força. Teresia não entende muito bem isso, então Allen explica que, ao que tudo indica, ele é mais inteligente que os demais e um pouco mais forte fisicamente. Além disso, foi-lhe dito que sua aprovação seria mais dura do que a de 100 pessoas juntas. Ao ouvir isso, seus pais se lamentam, clamando por misericórdia ao Deus. Rodan, por sua vez, pergunta se justamente hoje ele superou a primeira etapa, pois percebeu que a cicatriz que tinha no rosto desapareceu. Allen se surpreende por ele ter notado, e então seu pai conta que ele também já superou sua própria aprovação. Em meio a tudo isso, sua mãe pergunta sobre o resultado do ritual. Allen responde que recebeu um oráculo do MEA há 2 meses a respeito disso, e que suas características foram classificadas como fracas porque sua evolução lenta foi levada em consideração. Além disso, o motivo de nenhum dom ter aparecido é porque o dele é completamente novo. O pai parece intrigado para saber mais, porém Allen responde que ainda não sabe, embora isso seja mentira. Ele apenas se desculpa com o pai por mentir, mas não pode se arriscar a ser rotulado como uma pessoa perigosa caso o vejam invocar criaturas. Nesse momento, sua mãe se aproxima para abraçá-lo, bastante preocupada, pois nunca soube o quanto ele se esforçou para superar a aprovação imposta por Deus. Diante disso, seu pai pergunta o que ele pretende fazer agora. Allen responde que continuará avançando. Rodan já esperava essa resposta, então pede que ele não hesite em pedir ajuda caso precise algum dia. Porém, proíbe que ele conte isso aos outros, pois poderiam considerar blasfêmia contra seu Deus. Dito isso, pede permissão para contar a Gerda, já que ele está há dias se gabando por culpa de Crena. O protagonista não vê problema nisso e concorda. Assim, os meses passam. Agora, Allen se encontra cortando a carne de albailones junto com Gerda, que comenta que sempre achou que ele não era uma criança comum, mas nunca imaginou que receberia uma aprovação de seu Deus. Depois disso, os vemos na cidade caminhando com um enorme saco de carne. Conversam por um tempo e Gerda pergunta se aquelas são suas primeiras compras. Allen confirma. Gerda menciona que desde que os plebeus não participam mais das caçadas, tudo tem ido melhor. Falando neles, Allen pergunta qual é a diferença entre eles e os plebeus. Gerda responde que se deve ao status e aos impostos, já que os plebeus não são taxados em 60% como eles. Em vez disso, todos os anos devem pagar 3 moedas de ouro por adulto e 1 por criança. Isso chama a atenção do protagonista, que aproveita para perguntar se é possível se tornar plebeu. Gerda responde que é possível pagando 10 moedas de ouro, mas que isso também pode ser concedido como recompensa pelo Senhor das Terras. Allen faz as contas, chegando ao total de 50 moedas de ouro para sua família. Logo depois, chegam a uma loja onde trocam a carne por sal. Em seguida, vão a outra barraca de frutas. De volta para casa, à tarde, o protagonista repassa tudo o que aprendeu sobre os preços. Assim, vemos que eles retornam nos dias seguintes. Tudo o que aprende, ele anota em seu grimório, descobrindo que uma moeda de ouro vale 100 de prata e que 1000 moedas de cobre equivalem a 10.000 de ferro. E assim também com os preços dos produtos, pensando que precisaria matar apenas 500 albailones para conseguir suas 50 moedas de ouro. Em seguida, ele vai a outra loja perguntar se há alguma poção para recuperar mana. Como não há, ele pergunta por algo que cure ferimentos, e o vendedor lhe aponta algumas plantas. Allen então as desenha em seu grimório. Ele também pergunta sobre as flores de Miorize. O vendedor comenta que não as tem e que nem poderia comprá-las, embora conte que já teve uma por acaso. Foi justamente a que vendeu para Gerda no mês passado. Ele se lembra de ter oferecido recebê-la por 3 moedas de ouro em vez de 5, para salvar seu amigo.
No fim, acabou vendendo mesmo assim, perdendo 2 moedas. Ao saber o que Gerda fez por seu pai, Allen se emociona e lhe dá uma carne de albailon, dizendo que graças a ele seu pai foi salvo e que outro dia trará mais carne. Ao sair da loja, ele vê uma arma que custa 50 moedas de prata. Nesse momento, o filho do ferreiro aparece acompanhado do filho do chefe. O primeiro o empurra, exigindo que ele se torne seu lacaio. Allen se irrita com isso, mas não se interessa por uma briga que não lhe renda experiência. Ainda assim, puxa sua espada para assustá-lo, desafiando o machadeiro a sacar sua arma e lutar. Este aceita o duelo e avisa a Peromos, filho do chefe, para observá-los enquanto ele vai buscar sua arma. Ele retorna imediatamente com uma pá. O machadeiro luta muito bem, mas não chega ao nível de Crena, e com um movimento Allen o desarma. Antes de ir embora, ele diz a Dogora que voltará para comprar algo e se retira, deixando-o furioso. À tarde, vemos o pai retirando as ataduras e se gabando de que já não tem nada. Teresia pede que ele tenha cuidado para não se machucar novamente. Allen aproveita esse momento em família, observando todos conversarem. No dia seguinte, ele se encontra na casa de Crena, treinando com Dogora, enquanto a perigosa Crena treina com seu irmão mais novo, e Allen percebe que com ele, ela se contém. Dogora tenta atacar Allen de surpresa. Allen consegue desviar, e Dogora acaba se chocando contra o chão. Ao final do treinamento, todos voltam para casa. À noite, Allen e sua mãe cuidam de seus irmãos. Nesse momento, chegam seu pai Rodan e Gerda, ambos com expressões preocupadas. Dentro de casa, eles explicam o que aconteceu. O Senhor das Terras os convocou e decidiu aumentar a cota de caça para 15 javalis. Isso significa que agora os plebeus também terão que participar. Teresia se opõe à decisão, mas Rodan esclarece que são ordens do Senhor das Terras. Gerda acrescenta algo ainda mais preocupante. Se não alcançarem a cota, novos servos serão recrutados. Allen entende bem o problema. Com mais servos, haverá menos terras para cada família, e alguns poderão perdê-las se não cumprirem a cota. Além disso, Gerda avisa que no próximo ano a cota subirá para 20 javalis. Teresia considera isso absurdo e perigoso demais, mas Rodan insiste que ao Senhor das Terras não importa a opinião deles. Allen concorda, dizendo que mesmo que cumpram a cota, o chefe pode aumentá-la novamente, o que só pioraria a situação. Quando Gerda critica os plebeus por serem inúteis, Allen concorda, mas afirma que pode torná-los úteis. Ele confia na sabedoria que o Deus da criação lhe concedeu e pede que o deixem assumir isso. Dias depois, Allen chega acompanhado dos plebeus e dos demais servos, prontos para agir. Um dos servos comenta com Rodan que ele demorou muito para se recuperar. Rodan pede desculpas a eles, mas diz que agora está novo em folha. Outro servo pergunta se Allen realmente vai acompanhá-los. Ele recebe uma resposta afirmativa do pai de Allen, que também fala que eles irão usar a estratégia de Allen na caça daquele dia, mas que o filho está indo apenas para observar e não vai se envolver na luta. Allen agradece por deixarem ele acompanhar, mas pensa que gostaria de participar da caçada. Porém, seu pai cabeça dura não deixou. Mesmo assim, ele fica feliz por poder participar do treinamento dos novatos para ajudar o grupo a caçar mais javalis, pois não quer ver seu pai daquela forma novamente. O plebeu vai até Rodan para se desculpar mais uma vez, mas o homem diz para ele não se preocupar e focar no papel dele na caça. Gerda dá o sinal e os portais se abrem. Allen fica encantado com a vista, pois é o 7º ano dele vivendo como servo, e é a primeira vez que consegue sair da aldeia. Ele avista uma montanha que leva o nome de Montanha do Dragão Branco, e que todo outono os javalis saem da montanha e vão até perto da aldeia para buscar alimento. Algumas lendas dizem que um dragão branco vive ali. Ele fica ainda mais empolgado, pois agora realmente parece que está vivendo em um mundo de fantasia. Porém, logo é tirado de seus pensamentos quando um servo pergunta se ele já está com medo, e por esse motivo, não está acompanhando eles. No local da caça, Rodan ordena que todos mantenham a calma e vão para suas posições. O javali é atraído até o local, e Allen percebe que isso é realmente assustador. Gerda, liderando o primeiro time, ordena que todos cravem as lanças no javali. Depois, eles fazem força para segurá-lo e gritam por Rodan. Rodan, liderando a segunda equipe, vem pelo flanco e começam a apunhalar o javali em seus pontos vitais. Allen percebe que é um bom método e que por isso eles conseguiram caçar tantos javalis com sucesso durante 10 anos. Mas pensa que foi um erro contar com pessoas que eles nem conheciam para finalizar o javali. Ele pede aos plebeus que tomem suas posições. Rodan ordena o ataque e eles cravam as lanças no javali, que cai. Allen pensa que apenas um ataque dos plebeus deve ser suficiente para que eles ganhem experiência, e ele estava certo. Eles começam a sentir o poder fluindo através deles e percebem que estão superando a primeira prova dos deuses. Allen fica feliz com o resultado e pelo fato de os javalis serem Rank C, mesmo com um único golpe, eles devem ter ganhado muita XP. Ele invoca seu livro para ver se ganhou algo, mas percebe que não, pois não foi considerado parte da batalha, apenas por estar perto.
Os plebeus vão até ele e agradecem pelos conselhos, pois fizeram toda a diferença. Ele diz que não foi nada, mas percebe que é uma sensação ruim, pois mesmo vencendo a batalha, ficou com um sabor amargo de derrota por não ter ganho nada. No dia seguinte, um dos servos pergunta se ele vai à caçada, o que nosso protagonista confirma. Ele pede para que o servo fale com seu pai e o deixe usar uma lança, mas ele nega na hora, dizendo que não pode fazer isso, pois Rodan o castigaria. O outro comenta que queria participar das caçadas também. Seu amigo diz para ele largar o trabalho de açougueiro e ir com eles. Porém, ele não pode fazer isso enquanto sua esposa estiver grávida, então prefere jogar pelo seguro por enquanto, mas fica feliz em ter mais carne de monstro para dividir. Allen o chama de tio e pergunta se pode pedir um favor. Ele o leva até seu estoque de albaerons e pergunta se ele pode destrinchar a carne para ele, oferecendo como pagamento 2 pacotes de carne para cada albaeron. O homem concorda e começa o trabalho na hora. Allen pensa consigo mesmo que é um bom negócio, pois não precisa necessariamente da carne, já que esse estoque é para a venda de carcaças, com as quais pretende juntar 50 moedas de ouro para tirar sua família da servidão. De qualquer forma, se fosse até um açougueiro na cidade, seria muito mais caro, então não é uma má ideia terceirizar o trabalho. No dia seguinte, mais 2 plebeus foram adicionados ao trabalho de caçar javalis. Eles perguntam se isso realmente é seguro, o que o loiro confirma, dizendo que já fizeram isso uma vez e pede para que relaxem. Allen pensa que, se continuarem a adicionar gradualmente novas pessoas à equipe, eventualmente terão gente suficiente para formar 2 grupos, o que aumentaria muito a quantidade de javalis que conseguiriam caçar. Mesmo assim, ele se pergunta por que o barão quer tantos javalis, pois tem a impressão de que o território não está sofrendo com escassez de comida. Porém, volta à realidade quando gritam que o javali chegou. Gerda grita para que a linha de frente crave as lanças, e logo em seguida pede aos novatos que avancem para golpear o javali também. Novamente conseguem derrotá-lo, e os plebeus passam mais uma vez pela prova dos deuses e se sentem mais fortes. Dessa vez, até Allen ganha experiência, pois colocou Denka na frente do javali para que ele fosse esmagado, fazendo com que participasse da batalha. Ele pensa que nesse modo hardcore, qualquer forma de ganhar EXP é válida, e mentalmente se desculpa com Denka. 3 meses se passam, e eles estão comemorando o ano novo. Foram convidados até a casa do chefe e ganharam doces e presentes para levar para casa. Em casa, seus pais perguntam se eles se divertiram na casa do chefe. Allen confirma e pergunta por que eles não foram. Gerda responde que não tem paciência para aquele monte de gente pomposa. Então, todos comem, e Gerda pergunta se o chefe falou algo sobre eles. Nosso protagonista comenta que o chefe estava muito feliz com eles. E Rodan diz que, se as coisas continuarem assim, eles não terão problemas com a nova cota de 20 javalis. Gerda pergunta a Allen se aquilo ao lado dele seria algo especial, e ele responde que é uma bebida alcoólica que o chefe lhe deu de presente. Gerda e Rodan começam a sorrir e Allen percebe que morderam a isca. O pai pede para beber, mas o garoto afirma que é um presente do chefe para ele. Gerda diz para ele não se fazer de bobo, pois todos sabem que ele não tem idade para beber. Nesse momento, Allen diz que eles podem ficar com a bebida se vencerem ele em uma competição. Gerda aceita na hora, mas Rodan pede para ela ter mais paciência, pois estão falando de Allen. Então, Allen diz que, se ele ganhar, quer participar das caçadas aos javalis. Os dois percebem que caíram direitinho na armadilha dele. Gerda pergunta qual será o desafio, e Allen responde que será queda de braço. Confiante na vitória, Gelda se oferece para ir primeiro. Antes de começar, Allen olha para seu grimório e destaca que usou todos os buffs de poder de ataque disponíveis, então não acredita que vá perder. Sem hesitar, coloca a mão sobre a mesa. Ambos se posicionam, e ao sinal de Kurena, o duelo começa. No início, Gelda estava ganhando com bastante confiança. No entanto, Allen começa a dar tudo de si, aumentando a força pouco a pouco até conseguir virar o jogo. Ao final do duelo, Allen reconhece que foi bem disputado e supõe que os atributos de ataque de Gelda devem estar entre 150 e 200. Depois disso, é a vez do pai dele. Ao tocar na mão do pai, Allen sente os calos, o que o faz refletir por um momento, mas mesmo assim não pretende se conter. O duelo começa equilibrado, porém, ao ver que o próprio filho está lhe dando trabalho, o pai decide ir a sério, liberando toda a sua força e vencendo de forma esmagadora. Allen apenas sorri, reconhecendo a derrota, mas também confirmando que a força de seu pai é superior, possivelmente 300 ou mais. Em seguida, Allen entrega o licor, o que Gelda e seu pai comemoram e, sem perder tempo, começam a beber. Enquanto isso, as esposas os repreendem por serem tão brutos com uma criança. Teresia, por sua vez, anima Allen. O protagonista fica confuso, mas imagina que sua mãe pensou que ele estivesse chateado. Rodan também o incentiva, dizendo que ele não é fraco, apenas que o pai é forte demais e que por isso ele também não poderá sair para caçar javalis. Allen aceita desistir disso por enquanto, mas promete que um dia vai vencê-lo.
Após alguns goles, Gelda fica bêbado e exige que sua esposa traga mais comida. Matilda se enfurece com a falta de respeito e o joga no chão, o que surpreende a todos, especialmente Allen, que supõe que os atributos dela estejam no nível C. Depois de um tempo, Allen percebe que seu nível de invocação aumentou, chegando ao nível 4, além da expansão do Grimório nível 3 com armazenamento. Ele também nota que agora tem acesso a criaturas de rank I e a novas espécies, mas precisa fazer uma síntese para desbloqueá-las. Como tem bastante mana, acredita que conseguirá encadear as invocações. Além disso, pode carregar mais 10 cartas. Ele menciona que o valor das bênçãos depende do nível das invocações e que seus atributos podem disparar se ele criar 40 cartas de rank E. Assim, poderá vencer seu pai nas quedas de braço. Ele também lê sobre o armazenamento e o Grimório mostra um buraco para guardar coisas. Ele testa jogando uma pedra e vê uma lista com tudo o que há dentro. Depois, tenta guardar qualquer objeto e descobre que não há limite de armazenamento. Ele comenta que saber quantos objetos se pode carregar é vital em um jogo e se pergunta por que possui uma habilidade tão quebrada em um nível tão baixo. Normalmente você obtém habilidades especiais quando realmente precisa delas, pois essa é a intenção do criador. Então deve haver uma razão para ele ter armazenamento. Mais tarde, ele tenta invocar um inseto de rank E, mas percebe que não tem mana suficiente, embora já tenha recuperado tudo. Então o Grimório escreve que, para invocar criaturas de rank E, são necessárias pedras mágicas. É aí que ele se lembra da bolsa escondida. De dentro dela, tira uma pedra mágica obtida dos coelhos com chifres. Agora sim, tenta invocar uma criatura de rank E. No entanto, o Grimório indica que ele ainda não tem pedras mágicas suficientes. Então, ele tem a ideia de colocá-las no armazenamento. Dessa vez, funciona, e surge seu inseto, uma borboleta de rank E. Ao invocá-la, ele nota que ela é enorme, mas nesse momento sua mãe aparece. A borboleta se esconde atrás dele, e Allen mente dizendo a verdade. Sua mãe não entende, comenta que ele é estranho e vai embora. Isso deixa Allen aliviado, e ele começa a dançar. Em outro dia, vemos Allen sendo atacado por uma besta, que na verdade é sua própria invocação, um tigre dentes de sabre de rank E. Essa criatura lhe concede um buff de 10 por sua bênção, tornando-o 2 vezes mais forte, e ele dá ao tigre o nome de Tama. Em seguida tenta invocar uma ave, mas nada acontece até que ele se lembra de colocar a pedra mágica, que aparece no livro. Isso o faz pensar que precisará acumular toneladas de pedras mágicas. À tarde, Allen conta ao pai sobre os coelhos. Ele se surpreende, mas não acredita que ainda estejam por ali, já que fizeram uma vala ao redor da vila alguns anos atrás. Isso deixa o protagonista um pouco decepcionado, pois agora não poderá conseguir mais pedras mágicas. Na manhã seguinte, enquanto os outros treinavam, Allen pergunta a Pelmoas sobre as pedras mágicas. Ele responde que são pequenas gemas incrustadas nos monstros, perto de seus corações, e que são usadas principalmente para alimentar ferramentas mágicas. Essas ferramentas mágicas são objetos que se ativam quando usadas com pedras mágicas. Segundo ele, na capital real existem muitos tipos delas. Além disso, acrescenta que pedras de rank D e C podem ser úteis para as pessoas da capital. Já as pedras de rank E são basicamente lixo e podem até ser encontradas jogadas no chão. Ele anda um pouco e encontra uma no solo, entregando-a ao protagonista. Allen fica pensativo, supondo que talvez precise procurar pela vila. Depois de algum tempo, com a ajuda de alguns aldeões, ele consegue juntar um grande número de pedras mágicas que usa para criar todas as invocações de rank e disponíveis. Assim, ele se sente pronto para testar suas habilidades. De repente, o vento sopra e uma de suas cartas sai voando. Dela surge Hawkins, avisando que um javali está se aproximando. A criatura aparece atrás do protagonista e o ataca. Nesse momento, Vince e outra carta são invocados e curam seus ferimentos. Em seguida, quando o javali está prestes a atacar novamente, Papillon, a borboleta, intervém liberando partículas que fazem o javali adormecer. Depois disso, Tama, o felino, aparece e, atacando a cabeça da besta, conseguem derrotá-la. O protagonista comemora. No entanto, outro javali surge tentando atacá-lo, mas, por sorte, Wally o protege, nocauteando a criatura. Por fim, após derrotar todas as bestas, o protagonista celebra a vitória, embora, infelizmente, tudo não passasse de uma ilusão criada por sua mente. Consciente de que tudo isso foi apenas fruto de sua imaginação, o protagonista comenta que, nos últimos 6 anos, tem pensado exatamente em como um invocador deveria ser jogado, mas agora percebe que esse não é o caminho certo. Deitado na grama, diz a si mesmo que precisa descobrir, por conta própria, como extrair o máximo potencial de um invocador. Invocando suas criações, ele destaca a função de cada uma. As do tipo besta servem para ataque, os insetos para aplicar buffs, as aves para coletar e transmitir informações, as plantas para cura e, por fim, as do tipo pedra apenas para defesa. Com isso em mente, ele exclama que possui um exército incomparável de criaturas, um poder supremo que o torna o invocador mais forte, até mesmo superior ao Rei Demônio.
No dia seguinte, vemos Allen, Rodan e Gerda na casa do chefe. Eles perguntam por que foram convocados. O chefe diz que o barão irá visitá-los pessoalmente no próximo mês. Rodan e Gerda ficam chocados. Allen pensa que não basta aumentar o número de javalis para 20, ainda vão ter que aturar o barão. O chefe explica que o barão ficou interessado em observar a caçada aos javalis. Gerda comenta que não bastou aumentar a quantidade de javalis. Agora o barão quer um espetáculo e pergunta se as surpresas nunca vão parar. Rodan diz que para ele tudo bem, mas está confuso sobre o motivo de Allen estar ali. O chefe explica que precisará de alguém para servir de guia turístico para o barão durante o tempo em que ele ficar na vila e pensou que Allen seria a melhor escolha. Gerda pergunta por que não escolher o próprio filho. O chefe responde que, infelizmente, seu filho não é adequado para essa tarefa e pergunta a Allen se ele pode assumir a responsabilidade de mostrar hospitalidade ao barão, começando pelo jantar no dia anterior à caça. Nosso protagonista pensa que basicamente estão pedindo para ele entreter o chefão enquanto estiver na cidade. Ele entende o motivo das frutas Molmo, mas acha que esse pagamento é muito fraco. O chefe diz que ouviu que as caçadas estão sendo um sucesso graças à inteligência de Allen e tem certeza de que ele pode lidar com esse trabalho. O garoto pensa que, francamente, não queria lidar com o barão, mas possivelmente não terá outra chance de deixar a aldeia como servo. Serão necessários 10 anos caçando javalis e albaerons antes que possa alcançar o status de plebeu. Seu pai diz que ele não é obrigado a aceitar, mas Allen pensa que não pode deixar essa chance passar, pois o barão pode conceder status como presente, transformando sua família de servos em plebeus. Assim, ele decide aceitar ser o guia do barão. Os cavaleiros e o barão chegam à vila, e ao descer da carruagem, o chefe lhes dá as boas-vindas. O barão Granvel agradece e pede que sua filha o acompanhe. Já na casa de Debogi, Granvel agradece pelos esforços feitos durante todos esses anos para estabelecer a Vila Crena, pois já se passaram 15 anos e não houve nenhum feudo com mais sucesso que aquele. O barão se desculpa pelo aumento da demanda de carne de javali, mas diz que não podia ignorar uma ordem vinda diretamente de Sua Majestade. O chefe fica surpreso ao descobrir que foi uma ordem direta do rei. O barão explica que, tecnicamente sim, porém, a culpa é do Visconde Carnel, que ficou chamando a atenção do rei para as caçadas de javalis. O chefe fica assustado, e o mordomo pede ao barão que não altere o tom de voz. A comida é servida, e todos começam a comer. Quando o barão morde a carne, fica impressionado e pergunta ao chefe que carne é aquela. O chefe fica sem resposta, mas nesse momento Allen pede desculpas por interromper e explica que é um prato de albarreron, feito com coxa e fígado, aromatizados com uma mistura de ervas. Granvel pergunta a Debogi se aquele é seu filho. O chefe explica que ele é filho de Rodan. O comandante dos cavaleiros lembra-se dele, pois seus cabelos e olhos negros são familiares. Allen então cumprimenta Zenoff e diz que será o guia deles durante a caçada. O barão fica impressionado com a educação de Allen e pergunta se seu pai é ex-membro da cavalaria. O chefe explica que ele vem de uma família de servos. Cecília começa a gritar, perguntando por que há um servo no salão de hóspedes. O barão a interrompe e diz que os servos são membros do feudo e ela não pode tratá-los como animais. Ela então pede desculpas ao pai. Zenoff diz a Allen que está ansioso para a caçada do dia seguinte e espera que ele seja capaz de explicar os detalhes durante a caçada. Comenta que caçar 20 javalis em um ano deve ser uma meta difícil de bater e que se estiverem com dificuldades, os cavaleiros podem assumir a tarefa. Cecília diz que seria maravilhoso ver os cavaleiros matando um javali. O barão afirma que, depois de mostrar os fundamentos básicos, os cavaleiros podem assumir a responsabilidade da caça. Allen responde que não será necessário, pois 20 javalis é um número insignificante e não terão problemas para cumprir a cota. Diz ainda que o desempenho durante a caça irá convencê-los. No dia seguinte, o barão pede a Zenoff que cuide de Cecília caso algo dê errado, e o comandante aceita a tarefa. Os portões são abertos e eles vão até o local da caçada. Chegando lá, Allen mostra a estrutura construída para que possam observar a caçada. Eles sobem e o barão aprecia a vista. Nesse momento, os caçadores chegam e Zenoff fica impressionado ao ver que alguns usam até armadura. Allen explica que aproveitaram bem os javalis do ano passado e que as armaduras foram forjadas com restos de pele, ossos e presas. A caçada começa e 3 homens correm em direção à floresta. Allen explica que a função deles é atrair os javalis para os locais de caça e que o ponto principal é a velocidade, por isso usam apenas equipamentos leves. Ele pede que sejam pacientes, pois pode demorar um pouco para atrair os javalis até ali. Zenoff pergunta a Allen como a mestra da espada Crena está, pois um tutor será enviado na primavera para ajudá-la a estudar para o vestibular da academia. Allen pensa que é difícil imaginar Crena estudando para alguma coisa. Nesse momento, o primeiro javali chega. Quando ele passa por certo ponto, os homens de armadura o prendem. Allen explica que os escudos são feitos com 2 camadas da parte mais dura do javali. A equipe de ataque avança e dá o primeiro golpe.
Logo depois, a equipe de lanças longas aparece. Nosso protagonista explica que essa equipe é formada por membros menos experientes. Zenoff gosta muito da forma como eles estão lidando com a batalha. O javali é perfurado por várias lanças, e em seguida, Rodan dá o golpe final, mirando no pescoço, que é o melhor lugar para atacar. Ao ver isso, Cecília desmaia, e todos comemoram a vitória. Zenoff diz ao barão que eles não são cavalaria, mas são verdadeiros guerreiros. O barão comenta que, desse jeito, não haverá problema em bater a meta. Porém, nesse momento, mais 2 javalis aparecem correndo. O comandante chama Leibrand para ajudá-lo, mas Allen diz que não será preciso, pois eles conseguem lidar com 2 ao mesmo tempo. Assim, vemos o grupo conter um javali e abatê-lo. Nesse momento, a filha do barão desperta, mas ao ver aquela cena extremamente sangrenta, desmaia novamente. Com todos os javalis já abatidos, Allen declara a caçada encerrada, embora admita que ficou nervoso com aquela última caçada dupla. Enquanto pensava nisso, o barão pergunta se agora restam 17 javalis para caçar. Allen esclarece que não, que faltam apenas 10, pois 7 javalis já haviam sido caçados naquele ano, antes de o barão honrá-los com sua presença. Os adultos se surpreendem e comentam que, pelo visto, os cavaleiros do capitão nem são necessários. Allen agradece as palavras e, mudando de assunto, diz ao barão que tem 2 pedidos. O primeiro é a autorização para construir mais 2 muros de escudos para aumentar a eficiência das caçadas. O segundo é a possibilidade de obter mercadorias que não estão disponíveis na vila, além da autorização para comercializar licor entre os servos. O barão pergunta o motivo, e nosso protagonista explica que, à medida que mais javalis são caçados, existe a preocupação real de que a abundância de carne reduza seu valor na vila. Portanto, trocar a carne por licor importado ajudaria a equilibrar isso, e ele comenta que o barão certamente entenderá. Acrescenta que os caçadores precisam arriscar suas vidas para serem eficazes e, por isso, necessitam do licor para manter a moral elevada. O capitão Zenoff considera o pedido totalmente justificado, e o barão promete analisar a solicitação. Em seguida, parabeniza nosso protagonista pelo excelente trabalho naquele dia. A filha do barão olha para Allen com arrogância e vai embora sem dizer uma única palavra. Allen fica confuso com a cena e deseja que ela volte logo para sua vida confortável na cidade, esperando não precisar vê-la novamente. Agora, na casa do chefe, o barão se dirige a Rodan, Gelda e Allen. Após o que viu naquele dia, ele os parabeniza por suas incríveis habilidades de caça e, como bom nobre, decide recompensar seus feitos. Allen espera que sejam promovidos a plebeus, e o barão anuncia que eleva os 2, junto com suas famílias, ao status de plebeus, esperando que continuem trabalhando duro. Eles ficam sem palavras e agradecem ao mesmo tempo. Allen comemora, pois, deixando de ser servo, agora poderão caçar fora dos limites da vila, e sua primeira parada serão as Montanhas do Dragão Branco, onde pretendem caçar dragões. Mas há algo mais. Qualquer servo que tenha participado das caçadas por mais de 10 anos também receberá o mesmo status, cabendo a eles decidir quem o merece. Até aqui, o pedido do rei foi atendido, mas ele lembra que solicitou outra coisa. Quer promover a vila de Crena como exemplo para o reino, então deseja conhecer a história das caçadas. Rodin e Gelda se oferecem para contá-la. Tudo começou na primavera de 13 anos atrás, quando 100 servos foram realocados ali para desenvolver a terra como parte do decreto de colonização. Após 6 meses, já haviam limpado grande parte da floresta e estavam próximos do outono quando ocorreu um desastre. Um javali apareceu do nada e devorou toda a comida que haviam reservado para o inverno. Muitos servos decidiram cruzar a fronteira e lutar por comida em suas antigas vilas, mas isso significava não voltar. Então Rodan tomou a palavra e propôs caçar javalis para obter carne. Todos se uniram com o que tinham à mão e conseguiram matar um único javali. Para o barão, é uma história de orgulho, mas eles perderam um amigo. Ao derrotarem o javali, superaram uma prova dos deuses e suas feridas se curaram, mas o amigo não sobreviveu. Rodan se culpa por isso até hoje, e foi por esse motivo que protegeu aquele plebeu no passado. O barão lamenta o ocorrido, mas reconhece que sem Rodan, a aldeia não seria o que é hoje. Ele pede que Rodan honre sua bravura com mais uma recompensa, podendo solicitar o que quiser. Allen sugere que peça licor, mas Rodan faz outro pedido: que seu filho possa trabalhar na propriedade do barão. Ele acredita que Allen tem uma mente melhor que a dele e que qualquer trabalho será benéfico. Allen não quer aceitar, mas o barão considera a ideia. Até Sebas, o mordomo, acha que é uma boa proposta, embora isso tire a liberdade de Allen. Então o barão decide torná-lo servo da família Granvelle. Ninguém acredita no que acabou de ouvir. Cecília diz que não quer um servo em sua casa, mas agora Allen é um plebeu. Ele tenta encontrar uma maneira de recusar, mas vê Rodan chorando de felicidade por ele e não consegue negar, aceitando trabalhar como servo.
Em um novo dia, Teresa veste Allen, e toda a família demonstra tristeza por sua partida iminente. Ao sair, seus amigos também chegam para se despedir. Krena pergunta se ele realmente vai embora, e Allen responde que sim, pedindo que ela se cuide. Ao perceber que ela também está triste, propõe um último combate. Krena aceita, e os dois gritam seus nomes diante dos pais, iniciando a luta. Krena parte para o ataque, mas Allen bloqueia e contra-ataca. Os pais se emocionam ao vê-lo se despedindo daquela forma. Logo percebem que Allen está levando vantagem e todos ficam surpresos, então ele revela que usou quase todas as pedras mágicas que havia acumulado e criou 20 cópias de Hawkins para aumentar sua agilidade. Enquanto ataca Krena, pensa que em breve ela irá estudar na academia e depois entrará para o serviço real e talvez nunca mais se vejam. Por isso, deseja se despedir da melhor maneira possível. Ele balança a espada, neutraliza Krena e vence a luta. Krena fica surpresa por ter sido derrotada. Mas Allen sugere considerar o resultado como empate, prometendo decidir a vitória na próxima vez que se encontrarem. Krena aceita com um sorriso, o que tranquiliza Allen. Após o duelo, começam as despedidas e então chegam Pelomas e Dogora. Este último entrega uma adaga como presente de despedida e se afasta sem dizer nada. Depois de se despedir de todos, Allen parte com seus pais. No caminho, seu pai pede que ele se esforce e vá longe, e Allen promete que o fará. Após algumas horas, chegam até o Senhor das Terras, que os aguardava com uma carruagem. Allen se despede dos pais e sobe, acompanhado pelo barão e sua filha. Ele não consegue evitar certa tristeza, especialmente ao ver pela janela sua mãe cair em lágrimas. E se você chegou até aqui, comente a palavra javali para mostrar que chegou ao final.